Fala galera, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o agendamento de uma macro dentro do Excel utilizando o VBA. Tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai criar uma rotina, seja qual for a sua rotina, e você vai fazer com que ela rode sozinha sempre que ela chegar num determinado horário ou de tempos em tempos, que é justamente o exemplo que a gente vai fazer na aula de hoje. Tá? Então, como que você vai fazer para você poder automatizar uma atividade usando um recurso do VBA que é bem bacana, que eu vejo pouca gente falando, até aqui no próprio YouTube, que é justamente a propriedade on time, tá? Então, o application on time. Se você já trabalhou com ela, se você já tentou trabalhar com ela e teve problemas, fica aqui com a gente, a nossa aula vai ser bem legal. E no nosso exemplo, a gente vai trabalhar com uma exportação de dados, tá bom? Então, qual que é o nosso cenário aqui da nossa aula? Bem rapidinho, só para você entender o que você vai aprender. A gente vai fazer uma planilha que ela cria uma nova planilha, então ela verifica se essa planilha existe, se é uma pasta para salvar essa planilha existe. Caso não, ela dá um alerta de erro, pede esse endereço para a pessoa, salva esse arquivo sem a pessoa nem ver que isso está acontecendo, tá? Então ele faz esse processo sem a pessoa nem perceber que isso está acontecendo, de forma muito rápida. E ele vai coletar toda uma base de dados e vai salvar numa planilha externa para que você tenha aí sua segurança. Ah, Lucas, mas eu quero fazer uma atividade diferente, né? Eu quero agendar uma atividade diferente. Não tem problema. Você pode usar a nossa estratégia, o que você vai aprender aqui na aula de hoje, com qualquer código que você quiser fazer. Então, eu quero automatizar utilizando aí o tal do on time no VBA para automatizar que a planilha feche caso ela fique muito tempo parada. Dá para fazer também. Eu quero que ele apresente uma mensagem na tela para a pessoa no determinado horário. Então, dá para fazer também. Tá bom, galera? Então, bora lá para o Excel para a gente aprender como é que a gente pode fazer isso. Então, galera, a gente está aqui no Excel e aqui a gente vai fazer então um exemplo bem bacana, bem interessante, que é justamente uma situação que eu programei, né, ou melhor, um recorte, né, do que eu programei para uma cliente que precisava fazer uma atualização entre duas planilhas. Só que qual que era o problema? Ela precisa atualizar dados de uma planilha, mandar esses dados para uma outra planilha que está sendo usada simultaneamente por uma outra pessoa e ela quer manter tudo isso acontecendo no Excel. Tá? Então, qual foi a solução que a gente achou que seria a melhor ali para aquele caso? Seria a gente criar uma terceira planilha fazendo uma triangularização, né? Uma triangularização entre os dados, tá? Então, planilha base envia os dados para uma planilha de base de dados, que essa não é acessada nem por uma pessoa e nem pela outra, e essa planilha base alimenta a planilha que a outra pessoa está utilizando. Aí alguém vai falar para mim, Lucas, mas não seria mais fácil você colocar lá um igual, né, e só vincular células? Nesse caso, não. Por quê? Quando você faz aquele igual, né, então eu abri duas planilhas e eu fui e falei, olha, essa célula vai ser igual à planilha lá da outra célula. Ou pior, quando você faz um PROC-V ou coisa do tipo de uma informação que está numa outra planilha, você está fazendo a sua célula ficar muito pesada. Por quê? Toda vez que ele atualiza os cálculos, ele vai fazer com que a sua planilha recalcule tudo que está lá na outra planilha. E isso faz o seu projeto ficar muito mais lento. E nesse caso dessa cliente, ela tem uma planilha com 45 colunas e que atualmente tem mais ou menos 30 mil linhas preenchidas e que vai continuar sendo alimentada. Então ela vai continuar alimentando ali. Então se você fizer aí, né, mais ou menos 30 mil vezes 45 colunas, você vai ter uma noção de quantos vínculos a gente teria que fazer. Então, esse não seria aí um caminho adequado, tudo bem? E aí eu estava lá programando, percebi que essa questão de você poder automatizar, de você poder programar os seus códigos para que sejam executados de forma automática, sem a interação, é muito bacana e que poderia ser interessante aqui para vocês no canal. Tá? Então, por isso a gente vai fazer esse recorte aqui hoje. Então, o que eu vou fazer, galera? Para começo de conversa, eu vou colocar um título aqui nessa planilha que eu estou trabalhando em branco. Tá? Então, primeiro, eu tenho uma planilha em branco e eu tenho aqui também, já deixei aqui pra gente,
uma pastinha do meu computador também totalmente em branco, tá? Então é aqui que eu vou salvar os meus arquivos. No seu caso, você vai perceber que você vai poder salvar em qualquer lugar, tá? Então, vou fazer o seguinte, aqui galera, vamos configurar isso aqui mais ou menos, tá? Então, primeiro passo, eu vou fazer com que ele colete essa informação, só que coloque um título bonitinho ali pra gente. Então, eu vou colocar aqui, olha, registro de dados. Lembrando, pessoal, eu estou fazendo aqui uma situação totalmente hipotética, tá? Mas entenda o que eu estou fazendo para que você possa aplicar na sua realidade. Inclusive, o que eu vou fazer aqui vai ser uma exportação de dados, tá? Mas você pode usar essa mesma técnica de agendar atividade para qualquer outra rotina, tá? Então você pode, por exemplo, a pessoa ficou com a planilha não sei quanto tempo lá, 5 minutos parada, ela fecha salva e fecha o projeto, para não ficar aquele negócio de esquecer a planilha aberta e aí tem uma outra pessoa que não consegue usar, tem que ficar ligando lá pro fulano, fecha a planilha para eu poder usar, coisa do tipo, né? Então, esse tipo de coisa também dá para você fazer com essa mesma técnica que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então aqui eu vou chamar de registro de dados, um título bem genérico ali, tá? Eu vou deixar propositalmente a linha 2 vazia, tá? Então propositalmente vou deixar ela vazia. Vou vir aqui na linha 3 e aqui eu vou fazer um título, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, sei lá, colocar uma data. Normalmente a gente até nem vou usar data aqui hoje, vou fazer parecido com o da cliente lá, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, um código, tá? Aqui é um código sequencial, uma descrição de produto, tá? E aqui um valor do produto, ok? Então eu vou fazer aqui um exemplo muito simples, tá? Então olha lá, tem um código, tem uma descrição e tem um valor do produto. Ah, Lucas, o meu tem mais coisa, não tem problema, não muda nada. Aqui em cima, olha, eu vou pegar essa linha 2 que eu deixei vazia e vou pegar aqui também a linha de título e vou mesclar essas duas para elas ficarem aqui mescladinhas, vai ficar mais bonitinho pra gente. E depois eu vou ajustar aqui minhas colunas. Então, basicamente, esse aqui é o meu exemplo, tá? Vou pegar aqui, ó, vou aumentar isso aqui para ficar com uma cara mais legal, vou colocar tamanho 20, talvez, ó, ele vai ficar grandão. Vou colocar também aqui em negrito e vou colocar aqui a fonte dele num azul, que eu costumo usar aqui no canal, tá? E depois, aqui embaixo também vou deixar com cara de título, colocando as letras em branco, vou colocar o fundo em azul e vou colocar aqui em negrito. Beleza, aí você vai falar, Lucas, mas isso aí tudo que você está fazendo eu já sei fazer. Calma que a gente vai chegar lá, galera. Estou querendo fazer aqui do zero justamente para você entender cada passo que eu estou criando, tá? Não fica aí nervoso com isso. O que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui eu vou fazer um preenchimento básico, tá bom? Então nem vou criar muitos produtos e nada do tipo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, nesse caso aqui, vai ser o primeiro código, é 1, tá? Então vai ser sequencial ali, não vou me preocupar com isso. E eu vou criar aqui, sei lá, esse tanto aqui de produtos, nem sei quantos tem, vou colocar para ele preencher série. Então foi 16, vou até puxar um pouquinho mais, ó, 19, 20 produtos, pronto. Aí para ficar bonitinho esse código aqui, ó, eu posso vir aqui na formatação de número, né? Vir nessa setinha aqui, olha, e vir aqui em personalizado, eu vou colocar para ele preencher com 4 zeros, por exemplo. E aí, toquei então aquele geral que estava aqui, né, por 4 zeros, e aí ele vai ficar assim, ó, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, descrição do produto. Eu também não quero ter muito trabalho com isso, tá? Então eu vou fazer um negócio simples aqui, que é isso aqui, ó, igual produto, deixa eu colocar aqui entre aspas, né, produto, tracinho, espaço, aspas, e comercial, célula A4. Fechou, olha lá, produto 1. Jogou para baixo, 2, 3, até produto 20. Aqui você poderia colocar a descrição que você quiser, tá? Eu estou fazendo desse jeito para a gente não ficar perdendo tempo com criação aí de nome de produto que não ia fazer a gente ter muitas, como eu posso dizer, não ia agregar muito aqui para a gente no vídeo, tudo bem? Bom, vou pegar isso aqui, olha, como eu não quero deixar a fórmula aqui, eu vou copiar isso daqui e vou colocar como valores, tá bom? E aí ele já vai criar aqui para a gente também. E aí o valor eu vou usar boa e velha igual aleatório entre, igual aleatório entre, né? Eu vou pedir para os meus valores aqui flutuarem entre, sei lá, R$15 e R$50, é o valor aí dos meus produtos, tá? Não vou me preocupar aqui com centavos, ok? E aí vou jogar isso aqui para baixo,
dessa forma. O que vai acontecer aqui, galera? Agora eu vou pedir para ele colocar isso aqui em formato de dinheiro para ficar bonitinho e tá aí minha tabela de base de dados, tá? Então perceberam que eu fiz uma tabelinha simples, ok? Não se preocupa, Lucas, o meu é diferente, o meu é mais difícil, o meu é mais fácil. A técnica que a gente vai usar é a mesma, tá? Então o que eu vou fazer agora? Agora sim, vou até começar a falar um pouco mais devagar aqui, porque agora a gente vai começar com o conteúdo legal da aula. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse item, eu quero que ele colete essa base de dados e ele envie essa base de dados para um arquivo novo. E esse mesmo arquivo novo vai ser numa situação hipotética, que eu não vou fazer a segunda parte, porque seria só uma repetição, mas ele seria acessado por uma outra pessoa, tá? Então, o que eu quero fazer? Pegar isso daqui e exportar para um arquivo novo, tá? Então, vamos fazer isso. Vou lá para o VBA, então Alt F11. Lembrando, Lucas, eu não tenho VBA aqui. Vem aqui em cima, olha, nas guias e olha, confere para mim se você tem a guia de desenvolvedor aí habilitada no seu computador, tá? Aí no seu Excel. Você vai ver que eu tenho algumas outras aqui, inclusive tem essa automatizar aqui que nem todo mundo tem. A gente vai fazer uns vídeos falando sobre isso aqui mais para frente, mas o que a gente precisa para essa aula é guia desenvolvedor, tá? Lucas, não tenho essa guia. O que você vai fazer? Vem em qualquer guia, qualquer uma das guias, clica com o botão direito e vem aqui em personalizar faixa de opções. Ele vai pensar um pouquinho e vai aparecer uma janelona aqui na sua tela, que é a sua guia de ajuda, ou melhor, de configurações aqui do seu Excel. E aqui você consegue fazer as configurações do seu projeto da forma com a qual você precisa, tudo bem? O que a gente vai fazer? Do seu lado direito tem uma lista e é nessa lista você vai procurar o botãozinho desenvolvedor, tá bom? Vai marcar essa caixinha e vai dar OK. E aí pronto, você já está aí apto, né? Você já está apta para utilizar o desenvolvedor ou o VBA no seu Excel, tá bom? Feito isso, galera, aqui você tem um botãozinho Visual Basic ou você pode apertar aí o Alt F11. Lembrando, se você tiver no notebook, existe a possibilidade de que você precise apertar Alt Fn F11, dependendo da configuração aí, se você está com Fn ativado ou não, tá bom? Então, se não der certo o Alt F11, tenta Alt Fn F11. O Fn está pertinho aí do seu espaço, normalmente do lado esquerdo da tecla espaço, ele está aí logo do ladinho, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Abriu essa janela aqui, olha, uma janela parecida com essa. Isso daqui é a interface de editor do VBA, tá? Então, Ctrl R, ele vai aparecer aqui para mim, ó, o projeto, né? Então, o VBA Project, e é aqui que a gente vai entender como o nosso projeto funciona. Primeira coisa super importante, falo toda a aula e não vou deixar de falar aqui, é dar nome para tudo que você cria, tá? Então, a minha planilha 1, ela vai receber o nome. Então, olha, essa aqui é a planilha 1. O que é a planilha 1, Lucas? É essa folha aqui que eu estou trabalhando, ó, que se chama planilha 1. Então, eu vou dar um nome para ela. Você vai ter aqui uma janela de propriedades que também pode estar aparecendo aqui embaixo. Se não apareceu para você, olha, fechei, não apareceu, seleciona a planilha 1, vem aqui nesse botãozinho de propriedades. Se você, assim como eu, gosta de usar teclado, seleciona e aperta F4. Lembrando, o notebook pode ser que precise do Fn. Aí aqui, olha, você tem alfabético categorizado. Vem aqui, olha, no categorizado, que é mais fácil trabalhar, tá? Aprende a trabalhar aqui pelo categorizado, fica mais fácil. As opções são as mesmas. Só muda que aqui ele está em ordem alfabética e aqui ele está separado por grupos. Na planilha não faz a menor diferença, mas quando você está em User Form, por exemplo, faz uma diferença bem grande. Hoje a gente não vai usar o User Form aqui na nossa aula, tá? Aqui o que a gente vai fazer? Esse nome, olha, eu vou chamar de PL dados, tá? Então PL de planilha, underline, porque não pode espaço, dados, tá? E aí, feito isso, agora fica mais fácil a gente trabalhar aqui dentro, tudo bem? Esse segundo nome aqui, olha, pouco importa. Esse segundo nome aqui não vai fazer diferença nenhuma pra gente. E um detalhe, galera, que isso aqui é uma dica de ouro, tá? Nem ia falar sobre isso, mas agora veio aqui na cabeça e vou falar. Uma dica de ouro para você, pessoal. Eu falo isso muito nas aulas particulares, nas mentorias. Não se preocupa com o nome da planilha que aparece aqui embaixo, ó. Esse name aqui. Tá vendo que tem o name dentro de parênteses e o name fora de parênteses. Esse que está fora de parênteses é esse nome aqui, ó, que você pode escrever o que você quiser. Se eu colocar aqui, ó,
por exemplo, base de dados, tá? Aí, ó, salvou. Se eu vier aqui, ó, já mudou, base de dados, tá? Então, isso daqui, galera, não se importa com isso. E quando você for fazer menções sobre a sua planilha, eu não estou falando que isso não dá certo, eu estou falando por segurança para você entregar um projeto que não dá bug, tá? Se você for falar, olha, faz tal coisa lá na planilha, né, base de dados, não usa aquele sheets, né, workbooks.sheets, entre parênteses ele escreve lá aspas, base de dados, fecha aspas. Não faça isso, eu vejo muita gente fazendo isso, eu recebo muito código que dá problema, porque a pessoa fez isso, tá? Por quê? Depois o seu cliente ou o seu colega de trabalho ou até você mesmo esqueceu que você colocou isso e vem aqui e muda esse nome. Só que lá no VBA o nome vai ficar o nome antigo, tá? Então ele vai procurar essa planilha base de dados, só que ela não existe mais. Então não faça isso. Usa esse outro nome aqui, ó. Usa esse outro nome aqui. Todos os vídeos que você me vê fazendo isso, que você me vê fazendo qualquer tutorial aqui que usa a planilha, você vai me ver sempre usando esse nome aqui de cima. Eu nunca uso aqueles sheets, alguma coisa aqui embaixo. São pouquíssimos os casos que eu tenho aí o trabalho de sheets, inclusive no código de hoje ele vai aparecer, só que você vai ver que eu não uso esse nome, eu uso o index da página e a gente vai falar sobre isso quando esse caso aparecer aqui na aula de hoje, tá? Mas via de regra, usa esse cara aqui de cima. É mais fácil e mais seguro para o seu código, beleza? Dica de ouro que com certeza vale aí o seu like, vale a sua inscrição aqui no nosso canal, se você não for inscrito, para você ficar por dentro, receber nossos vídeos. Toda semana a gente tem pelo menos aí 2 vídeos, né? A gente está trabalhando para aumentar inclusive a frequência de vídeos que a gente está trazendo aqui para vocês. E uma vez a cada 15 dias a gente também faz uma live, está fazendo uma live super bacana para poder tratar dos nossos assuntos. Inclusive na próxima quinta-feira a gente vai ter live às 19 horas, tá? Então fica de olho aqui no canal, logo a gente vai subir aqui já, a live já vai ficar disponível lá para você poder se agendar, tá bom? Se programar, beleza? Bom, então o que a gente vai fazer agora, galera? Agora que eu já dei nome para minha planilha, eu vou fazer o seguinte, eu preciso criar um código, né, que faça essa interface. Então o primeiro passo é isso, eu vou criar um código que pegue aqueles dados e mande para essa outra planilha que eu quero, tá? Então, para isso, outra dica, não faça isso aqui dentro, olha. Se você der 2 cliques aqui na planilha, você tem uma folha da planilha. Não faça isso aqui. Por quê? Se você fizer isso aqui, vai funcionar, só que tem a chance de corromper o seu arquivo, tá? Então você vai, sei lá, até um pouco aleatório isso. Você vai salvar, vai ficar funcionando por um tempo, só que vai chegar uma hora que vai dar um bug, você não vai entender o motivo e ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai corromper o seu arquivo e dar um trabalho consertar. Já aconteceu comigo mais de uma vez, então não faz aqui dentro não, tá? Evita de colocar código aqui dentro, coloca o mínimo possível de código aqui. Faz o seguinte, clica aqui com o botão direito, ó, inserir módulo. Aqui você pode trabalhar, aqui você pode criar aí o que você quiser dentro das possibilidades do VBA. Vai fazer o seguinte, vamos dar nome para esse módulo. Então eu vou colocar aqui, ó, MD de módulo underline export. Lembrando, esse prefixo underline é um padrão que eu utilizo, que eu sugiro aí para os alunos, tá? É importante que você tenha um padrão de nome para as coisas que você trabalha, mas isso facilita a sua vida, faz você trabalhar mais fácil. Mas não precisa ser esse padrão que eu uso aqui, tá? O que não pode, galera? Não usa caractere especial e não usa espaço, tá? Então, acentuação, pontuação, coisa tipo, não. Espaço também não, porque isso pode trazer problemas aí pro seu código, tá bom? Então, eu gosto de usar assim, ó, prefixo de 2 letras, underline, aí alguma coisa que tenha a ver com o que eu tô falando. Então, como eu vou fazer um módulo que faz a exportação de arquivos, estou chamando de MD Export. Para depois, daqui 2 anos, quando eu bater um olho nesse módulo, eu falar, opa, isso era aqui que eu coloquei o código que faz a exportação do meu código, beleza? Bom, então agora pode fechar aqui as propriedades, a gente não vai mais usar, tá? Aqui dentro você vai fazer o seguinte, a gente vai criar, né, algumas questões. Primeiro, como que eu faço, galera, para ele pegar os dados que eu tenho e jogar em um outro arquivo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou criar uma sub
Tá? Então, sub é uma subrotina, né? Export, vou chamar ela, tá? E vou dar 2 enters, olha lá. Então ele ficou sub export, é o nome da macro que eu dei, abre e fecha parênteses, que é onde teriam ali as variáveis do meu modo, da minha sub, e aqui o end sub. Tudo que eu escrever aqui dentro é o meu código. Aqui, galera, a gente vai fazer definição de algumas variáveis e escrever o código em si, tá? Então, a primeira variável que eu vou precisar é essa daqui, ó, dim L as double. Para que eu preciso dessa variável L como double? Tá? Então, o que é isso? Eu estou definindo uma variável que eu chamo de L, tá? E esse nome pode ser qualquer coisa. Lembrando, também não pode algumas palavras reservadas e eu não aconselho caractere especial e nem espaço. Mas, nesse caso, L, para mim, é um padrão que eu uso para linha. Se você olhar qualquer outro vídeo, eu falo de L, eu estou falando de linha, tá? Então, L serve para a gente determinar quantas linhas a pessoa preencheu aqui na planilha. Então, quantos produtos tem, né? Tem um produto, tem 200 produtos, tá? Então, é assim que ele vai descobrir isso, tudo bem? Então, como que eu vou fazer para ele descobrir isso? Eu vou fazer isso aqui, ó, with pl export, dados, que é o nome da nossa planilha, olha. And with. Então, por que eu falei que é mais fácil trabalhar com esse nome aqui? Porque eu não preciso colocar lá this workbook.sheets, abre parênteses, aspas, base de dados, fecha aspas, parênteses. Eu não preciso fazer isso. Eu posso colocar só assim, olha, esse nome direto e ele já vai entender. E o legal é que esse nome aqui, se a pessoa não estiver com acesso ali ao seu VBA, ou a pessoa não é uma pessoa que altera o seu VBA, ela não vai conseguir mudar. Então a pessoa pode ficar livre, até você mesmo pode ficar livre para mudar esse nome do jeito que você quiser e não vai dar bug no seu código, tá bom? Beleza. Aí o que você vai fazer? Ó? Nessa planilha aqui, eu vou então primeiro descobrir, existem dados para serem exportados? Essa é a primeira pergunta. Se não existe dado, não precisa exportar nada, faz sentido? Então, como que eu descubro isso? Eu vou descobrir se essa linha aqui, ó, célula A4, que seria o primeiro preenchimento, está preenchida. Então, eu vou falar, ó, if.range, cifrão A, cifrão 4, que é essa célula aqui, tá? Então, se essa célula tiver o valor, ponto valor, diferente de empty, ou melhor, até vou colocar assim, ó, igual a empty, para ser mais curto o código, tá? Empty. Then, então, faz nada, exit sub, né? Então, ó, se por acaso aquela célula A4 estiver vazia, sai do código, não precisa fazer nada, entendeu a ideia? Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso que ele identifique, já que existem, né, esses dados, eu preciso que ele consiga abrir um novo arquivo. Tá? Então ele precisa abrir um novo arquivo e salvar esses meus dados dentro desse meu novo arquivo. E como que eu posso fazer isso? Para isso eu vou criar duas outras variáveis, tá? Vou criar, na verdade, 3 outras variáveis. A primeira variável que eu vou criar vai ser essa daqui, ó, dim w, ou melhor, nw nova workbook, nw nova workbook, tá? Por isso desse carinha aí. O workbook é o arquivo do Excel, tá bom? Poderia ser um NP também, nova planilha, tudo bem? Eu só uso NW porque, enfim, padrão. Comecei a usar assim muito tempo atrás e uso até hoje. Tá? Então, as workbook. Então, essa nova planilha, ela vai ser ali, ou melhor, esse NW vai ser uma planilha, um workbook. E eu vou ter a página que eu vou usar para colar esses dados. Então, dim NS de new sheet, né, nova folha, poderia ser um NF, por exemplo, de nova folha, as worksheet, tá? Então essa é uma planilha e essa é uma folha, tá? Então planilha é o arquivo, folha é essa página aqui, tá? É isso que a gente está falando ali. Beleza, então agora eu já tenho esse novo arquivo e eu tenho essa nova folha. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso do caminho onde ele vai salvar isso. E aqui, galera, vem um caso que eu não vejo muito pessoal falar aqui no YouTube, tá? E não é o foco dessa aula, mas se você quiser saber mais sobre essa estratégia, deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer uma aula só falando sobre essa estratégia que a gente vai usar agora, que ela é bem legal, eu uso bastante, me salva aí algumas vezes e dá para fazer umas coisas que eu vejo a galera
tendo dificuldade, eu não vi tanto conteúdo aqui no YouTube falando sobre isso, tá? Que é o seguinte, ó, eu vou vir aqui em cima, no nível de módulo, tá? Antes da sub, vou criar uma public até, pode até ser public mesmo. Qual que é a diferença? Public é uma variável que o seu código inteiro pode acessar, tá? PH é um caminho, tá? Tô chamando aqui de PH vem de path. Path é caminho em inglês, né? Então o caminho onde eu vou salvar o arquivo, tá? As string, tá? Do tipo texto, ok? Opa, escrevi errado, string. Pronto, agora sim. Então o que ele vai ser? Ó? Ele vai ser um texto. Até aí não é uma novidade, né? Então o PH é um string. Aí, o que eu vou falar para ele? Ó? Eu vou falar para ele o seguinte, ó. PH é igual a get settings, e aí vou get setting, né, sem o S, get setting, tudo junto, ó. E aqui você vai abrir parênteses, tá? O que é esse negócio de get setting, galera? Se você nunca viu isso aqui, deixa aqui nos comentários. Não conheço get setting. O que acontece, galera? Get setting, ele é uma configuração que você pode criar dentro do seu arquivo, tá? Então você pode pegar esse setting, né, essa configuração, e criar uma configuração que é uma pastinha uma subpasta, digamos assim, dentro do seu arquivo, onde você vai guardar coisas. O que é legal? Se você fechar o seu arquivo, a informação que você guardou dentro do get setting continua lá dentro. Então, não é igual outras variáveis, tá? Que você cria e quando você para a execução ou você fecha seu arquivo, ela desaparece. Não, o getSetting ele vai continuar escrito, vai continuar salvo mesmo depois. E por que eu estou usando ele aqui? Porque eu quero que ele faça o seguinte, ó, ele vai verificar, já existe uma pasta onde eu devo salvar essa minha base de dados? Se sim, salva nela. Não fica perguntando para o usuário toda vez, porque senão imagina que chato, né? O usuário toda vez que ele abre, ele tem que ir lá e indicar, olha, salva nessa pastinha aqui, né? Então não é isso que eu quero que ele faça, quero que ele pergunte só se ele tiver problemas, tá? Então, o que ele vai fazer? Ó, vai pegar o getSetting e aqui eu vou dar um nome, e esse nome é texto, tá? E aqui eu vou dar um nome para ele, tá bom? Eu vou chamar aqui, olha, de base de dados, tá? Vírgula. Aí ele pede, olha, qual que é a seção, né, no formato string. Então, ó, primeiro ele pediu o nome da aplicação, base de dados. Aí depois, agora dentro dessa pastona, base de dados, você pode criar uma nova configuração. Tá? Então, essa configuração que eu vou chamar aqui, ela funciona para que você possa realmente trazer uma informação, tá bom? Então, aqui dentro, galera, eu vou chamar, já que eu estou falando de base de dados, eu vou chamar aqui, ó, de caminho, ok? Então, o que ele vai fazer? Ó, base de dados, eu estou falando do caminho, vírgula, aí ele pede ali, ó, um key. Porque dentro desse caminho, agora você pode ter mais de um item, tá bom? Então, se você quiser, você pode ter mais aí de um item. Então, aqui eu vou chamar de PH mesmo, tá? Então, aspas, novamente, PH, ok? Beleza, fechou aqui. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar, ele vai entrar nessa configuração base de dados. Mas ela não existe aí, não tem problema. Ele não vai dar erro, tá? Ele vai entrar nessa configuração base de dados, vai entrar nessa subconfiguração que eu chamei de caminho e vai pegar a informação PH. Tá? E vai só colocar aqui dentro. Então agora eu posso trabalhar com ele porque ele virou uma variável. Entenderam a ideia? Aí o que vai acontecer? Quando ele fizer isso, da primeira vez que ele vai rodar, o que vai ter aqui dentro do PH? Nada, porque eu não salvei nada. Então o que eu vou fazer? Ó? If PH é igual a empty, then, e aí vou deixar um end if aqui, ó. Então, caso o PH ele colocou informação lá dentro e o PH ainda assim está vazio, quer dizer que a gente ainda não configurou nenhuma pasta onde ele deve fazer o salvamento desse arquivo. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, message box, não foi identificada uma pasta válida para criação da planilha de base de dados. Por favor, selecionar uma pasta. Esta configuração precisa
ser realizada apenas uma vez, tá? Então, o que eu estou falando para a pessoa? Olha, vai lá e me mostra onde você quer que eu salve, e isso só vai precisar ser feito uma vez, por conta daquele setting que a gente viu, tá? Vírgula, VB information, vírgula, e aqui eu vou colocar ali, sei lá, arquivo de base de dados. Opa, de dados, ok? Beleza, fechou ali. Vai aparecer essa mensagem para a pessoa, tá? Eu vou deixar aqui um else, que a gente vai usar daqui a pouco, e vou rodar desse jeito para você ver, ó. Então, F8, o que ele vai fazer? Ó? Definiu ali as minhas variáveis, vai vir aqui dentro, vai verificar, então, se a célula está vazia. Não está, porque tem dados preenchidos. Aí ele vai pegar, olha, o PH vai ser esse get setting, continuou vazio, porque ainda não coloquei nada lá dentro. Então ele vai vir para cá e vai mandar a mensagem aqui, olha. Então não foi possível, tudo mais, o texto que eu coloquei lá, e aí a pessoa vai clicar no OK. Beleza, por enquanto não está fazendo nada. Agora a gente vai mandar ele selecionar essa pasta, tá? Para selecionar a pasta, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar a seguinte informação. O if, tá? Fica mais fácil você trabalhar dentro de um if. With application.fileDialog. Abre parênteses. E como você quer pegar uma pasta, você vai vir aqui, olha, MSO File Dialog Folder Picker, tá? Então, e vai fechar aqui o parênteses. Vai deixar aqui já um end with, tá? E aí o que ele vai fazer? O que esse carinha aqui faz? Isso daqui, pessoal, esse File Dialog, MS File Dialog Folder Picker aqui, que é gigante o nome, ele serve para aparecer aquela janelinha na tela quando você escolhe do próprio Windows, sabe? Você escolhe uma pasta onde você quer salvar alguma coisa. Isso é bem legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pedir, né, para que ele faça essa verificação para mim quando ele está vazio. Esse é o primeiro passo, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Nessa possibilidade, eu vou criar aqui agora a configuração de como isso funciona. Então, primeiro, ponto, allow multi-select. O que é isso? Eu vou deixar a pessoa selecionar mais de uma pasta ao mesmo tempo. No meu caso, isso não é interessante. Então, eu vou colocar igual a false, tá? Depois disso, para ficar bonitinho, eu vou fazer isso aqui, ó, ponto title, tá? Vai ser igual, abre aspas, e aqui eu vou colocar o mesmo título que eu coloquei aqui, olha, que era lá, arquivo de base de dados. Então, eu vou escrever isso aqui também. Poderia copiar e colar também, tá? Arquivo de base de dados, ok? Fechou aspas. E aí, configurou, ponto show, ok? Beleza. Isso daqui, galera, já vai fazer com que a gente tenha ali uma configuração bem legal. Aí, depois, você vai conferir. Será que a pessoa realmente selecionou uma pasta? Então, olha que pergunta interessante. Será que a pessoa realmente selecionou uma pasta? Como que eu descobri isso? If.select items. Opa, cadê? Peraí que deu um bug, deu um branco aqui. Eu estou escrevendo no lugar errado, desculpa, galera. If, dentro do if aqui, tá? Ponto selected items, agora sim, né? Ponto count é igual a 0. De vez em quando dá uns brancos na gente, normal, tá? Então, se, né, esse carinha aqui for igual a 0, então eu vou fazer alguma coisa. Aí, o que vai ser esse alguma coisa? Eu vou deixar aqui um end if. Eu vou dar uma mensagem avisando a pessoa. Só que essa mensagem, galera, vai ser o seguinte, olha. Eu não vou querer uma message box, tá? Eu não vou querer uma message box. Eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar isso lá naquela célula que eu deixei vazia, tá? Então, se você lembra, eu deixei aqui, olha, a célula A2 vazia, né? Então, ela tá até mesclada, mas isso não é problema. Ela continua tendo o endereço A2, tá? Então, eu vou falar o seguinte, ó. PL dados.range cifrão A, cifrão 2, ponto valor vai ser igual, e aqui eu vou colocar uma mensagem para ficar na cara da pessoa de que os dados não estão sendo atualizados, tá? Então, deixa eu até pensar aqui numa mensagenzinha que fique legal. Vou colocar aqui, olha, dados, não, os dados não estão sendo exportados, né? Daí você pode até colocar ali um alerta, enfim, pode colocar a mensagem que você achar mais interessante, até colocar um atenção, né? Então você pode colocar assim, ó, um negócio mais ou menos assim, tá? Vai pegar isso aqui, ó, copia esse texto que você criou, copia, vem aqui no Excel, olha, vai selecionar essa célula,
página inicial, formatação condicional, realce de células, ok? Página inicial, formatação condicional, realce de células, igual a. Vai vir aqui e vai colar o texto. Colou o texto, aí aqui você pode colocar uma cor ali que vem aqui no formato personalizado. Pode colocar uma formatação que fique legal aqui, ó. Por exemplo, vou colocar esse vermelhão em negrito e vou colocar aqui o preenchimento em amarelo, ó. Então ele vai, e vou colocar aqui. Beleza, ele vai testar, daqui a pouco você vai ver o efeito dos dois trabalhando juntos. Aqui, ó, eu vou colocar uma quebra de página também e vou colocar isso aqui no tamanho 12, tá? Ele vai ficar maiorzão ali. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Fazendo isso, quebra de página, né? Quebra de linha, desculpa. Mas fazendo isso, o que vai acontecer? A pessoa, ele vai clicar ali no botão, né? Então vamos rodar aqui de novo para a gente ver. Então ele, ó, abriu, pegou lá a informação, continua vazio, vai vir para cá, mandou a mensagem pedindo para a pessoa selecionar uma pasta, ok? Vai vir aqui, olha, vai colocar aqui as informações na minha página, mostrou, olha lá, apareceu aqui para a pessoa selecionar a página. Eu já deixei uma pastinha aqui, que é justamente esta pastinha aqui, olha, área de trabalho 0516, que é a data aqui da nossa aula. E vou pedir para ele cancelar, tá? Então é aqui que eu vou salvar de verdade, mas eu vou cancelar. Então cancelei ou cliquei no xizinho, dá na mesma, tá? Então cancelei, olha lá, se a contagem de seleção foi 0, ou seja, eu não selecionei nada, o que ele vai fazer? Ele vai escrever isso lá no Excel. E aí vai sair aqui porque acabou o nosso código, tá? Olha lá, atenção, dados não estão, né? Deixa eu até aumentar aqui, ó, sendo atualizados, tá? Então, vou deixar maiorzão isso. Vou centralizar e vai dar um destaque ali para você. Atenção, os dados não estão sendo atualizados, tá? Bem para ficar na cara da pessoa, tipo, olha, conserta aí, galera, porque tem coisa errada, beleza? Ótimo. O que a gente vai fazer depois disso, né? Então, esse passo aqui já tá bacana, já tá avisando a pessoa. Não se preocupa, por enquanto essa informação vai continuar aqui, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui um fundo verdinho claro, tá? E vou colocar um texto verde escuro, tá? Então vai dar uma ideia ali de coisa bacana. Por enquanto não vai mudar, vou deixar isso aqui em negrito, tá? Então, por enquanto ele vai ficar assim, mas daqui a pouco você vai ver a diferença, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir, né, para que ele faça essa minha atualização. Então, no caso da pessoa ter realmente escolhido um caminho, eu vou pedir para ele o seguinte, olha, caso você não consiga fazer essa, ou melhor, caso a pessoa selecionou, você vai salvar isso aonde? Nesse setting, aqui, olha, nesse setting que a gente criou lá em cima. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, save setting. Então, o outro era get setting, né? Esse aqui é save setting, ok? Vou abrir aqui o parênteses, nem preciso do parênteses, aspas aqui direto, ó, e vou colocar o mesmo caminho que eu coloquei em cima, ó, base de dados, vírgula, caminho, vírgula, ph, ok? Então, ele vai colocar isso daqui, isso aqui é a chave, aí tá faltando, ó, o setting, que é justamente a informação. E aí aqui o que eu vou colocar? O meu item, vou até pegar isso daqui, olha, deixa eu fazer melhor, deixa eu dar um Ctrl X, não vai mudar nada, tá? Só vou mudar o lugar dele aqui. E vou colocar isso aqui embaixo, aqui. Pronto, dentro do if, tá? E aqui eu vou colocar ponto selected items 1, que é a pasta que a pessoa selecionou. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar dentro desse cara aqui esse arquivo. Isso vai ser legal. Aí o que ele vai fazer agora? Vou vir aqui embaixo, né? O que ele tem que fazer? Ele verificou, então, se a pasta existe, tá bom? Aí, dentro dessa pasta, eu vou querer que ele salve para mim um arquivo, tá? Então, como que funciona esse arquivo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Depois, então, que ele fez aqui, ó, se o ph foi empty, né? Ele vai fazer isso daqui. Agora, e se por acaso o ph não foi empty, tá? Então, se o ph não foi empty, quer dizer que o arquivo já existe, a pasta em si já está salva. Só que será que essa pasta ainda existe? Porque eu posso ter apagado essa pasta, tá? Então, como que eu descubro isso? Vou fazer isso aqui, ó, if, tá? Então, se, nesse caso, o ph não está vazio, mas a pasta não existe. If dir, tá? Dir é de diretório, tá bom? Então, se o dir e aí o ph, que é o caminho, tá? E aqui o vírgula, vb directory, tá? Então, vb directory é uma pasta, é igual a
E aí você pode colocar abre e fecha aspas, tá? Then, então, caso, vou deixar aqui um and if. Caso a pasta não exista, o que ele tem que fazer, pessoal? A mesma coisa. Então você vai pegar isso aqui, tá? E aí, isso daqui, se você quiser, até para facilitar a sua vida, você pode fazer isso aqui, ó. Sub, coleta, pasta. E aqui você pode colar aquele código. Ó, você pode pegar, né, isso daqui, tá? Então, esse message box, tudo mais, bonitinho, dá um Ctrl X e colar aqui embaixo. Você pode fazer isso. Por quê? Se eu fizer isso, qual que é o benefício, né, de fazer isso desse jeito? Ele tá a mesma lógica, só que agora o seu código aqui fica mais simples. Ó. Aqui você pode colocar call, coleta, pasta. Então, nesse caso, chama o coleta pasta, que vai fazer a mesma coisa, a gente vai ver daqui a pouco. E se por acaso, no caso contrário, o diretório tiver não existir, também chama call, coleta, pasta, tá? Então, dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação independente se foi porque a pasta estava vazia ou porque a pasta não existe, tá? A gente vai ver isso acontecendo daqui a pouquinho, tudo bem? Então, isso daqui já vai ajudar aí no seu trabalho. Por que funciona isso? Porque o PH, que é a informação que eu estou utilizando, né, nessas minhas informações, ele está aqui no nível de módulo. Então, todo mundo pode usar esse PH, tá? Então, dessa forma, fica mais fácil para você poder fazer a sua programação, beleza? Depois que a gente fez isso, a gente vai precisar determinar o local do arquivo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável, e essa vai estar aqui, que eu vou chamar de dim arquivo, tá? Arquivo as string, tá? Um detalhe, galera, eu vou acertar aqui, olha, o alinhamento. Isso daqui eu tô fazendo aqui nas aulas justamente para ficar mais alinhado, mais fácil de vocês entenderem os tipos diferentes, tá? Não faz uma grande diferença, mas eu acho que fica mais organizadinho, mais bonitinho no seu código, tudo bem? Às vezes eu até deixo um espaço maior aqui assim, ó. Justamente eu tô fazendo aqui com tab, tá? Só para ficar mais organizado aí, tá bom? Então essa variável aqui, arquivo, ela é um string. O que vai ser isso daqui? Então depois que passou por aqui, ele fez a tal da coleta. Passou por aqui, ele verificou se estava vazio, fez a coleta da pasta. Veio para cá, a pasta existe, né? Se não existe, ele também vai pedir para coletar a pasta. Então, qualquer uma das duas situações ele resolve. Se ele veio para cá, olha, se ele veio para cá e a minha pasta não existir, né? O que ele vai fazer? Que é o caso, né? A pessoa fez a seleção e a seleção lá da pessoa foi 0, ele está escrevendo esse alerta aqui para a pessoa, tá? E aí ele faz ali o save setting e coloca lá dentro do caminho. Beleza. Aí o que eu preciso fazer? Existe a possibilidade de a pessoa ter realmente colocado, apagado, né? E eu preciso limpar aquele meu save setting. Porque se a pessoa clicou e limpou, não selecionou nada, então quer dizer que eu perdi ali a pasta onde ele estava salvando, tá? Então, por conta disso, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Save setting. Se eu quisesse, poderia até copiar ali de baixo, tá? A mesma coisa, ó. Base de dados. Opa, de dados. Tem que escrever igualzinho, tá? Caminho, ph, vírgula, abre e fecha aspas. Então, deixa ela vazia, tá? Então, isso daqui vai fazer com que ele salve as informações do jeito certo. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. ph é igual a get, de novo, tá? Get setting. E aí, vou colocar ali o item que eu quero, né? Aqui é a base de dados. Então, eu coloco isso aqui de novo lá no ph. Caminho, ph. Por que tem que pôr de novo, Lucas? Porque é o seguinte, ó. Ele só entrou para esse laço aqui caso ele não tivesse nada. Então, agora eu salvei alguma coisa e ele atualizou. E aí, eu vou perguntar para ele de novo, olha. Se por acaso se manteve vazio, né? Então, if ph é igual a empty, mesmo assim, né, o ph continua empty, ou seja, a pessoa ou apagou ou a pessoa não selecionou nada, then it's up. Então, não tem o que fazer, sai do código, tá? Então, isso daqui vai ajudar a gente, beleza? Ótimo, vamos rodar isso aqui para você ver isso aqui funcionando até aqui, tá? Lembrando, sempre vai testando seu código aos pouquinhos, ó. Então, o ph tá vazio, veio para cá, chamou a coleta. Vai vir para cá para coleta, mesma coisa, ó, mesma mensagem,
vai aparecer a caixinha para selecionar, eu vou cancelar, vou rodar aqui, olha, ele vai limpar o pH, vai dar ali o Save Settings, né? Então, nesse caso, deixa eu até fazer uma correção aqui, ó, porque aqui não vai dar certo. Ele vai colocar vazio ali, vou até parar aqui, ó como é importante. Aqui, você tem que colocar um Exit Sub, tá? Faltou um Exit Sub aqui, ó, tá? Então, deixa eu parar e vamos rodar aqui de novo, ó. Então, vamos rodando, F8, beleza, veio pra cá, vai pedir para selecionar, por isso tem que testar sempre, galera. Cancela, veio para cá, olha, o que eu vou fazer? Ele vai escrever lá, beleza, vai colocar o Save Setting como vazio, né? E vai vir para cá, ó, Exit Sub, tá? Então, esse Exit Sub que eu tenho aqui, ele serve para não salvar aquele vazio. Por quê? Senão ele vai tentar salvar um nothing ali, uma coisa que não existe, isso que vai dar um erro no seu código. Tá? Então, ó, saiu, aí vai vir para cá, pH é vazio? Sim, sai do código, acabou, entendeu? Então, ele vai ficar com a mensagem lá de que não está atualizado, avisando a pessoa. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso daqui, olha, vou rodar isso agora salvando um arquivo, ó, F5, então, olha lá, vai pedir, eu vou, então, agora selecionei, tá, essa pasta aqui, dei OK. Então, agora ela existe, tá? E continua o texto aqui ainda porque eu não mexi, tudo bem? Mas ela existe. Vou rodar mais uma vez com o F8 para você ver a diferença. Ó. Quando ele pegar aqui o Get Setting, olha lá, pH tem agora, ó, C Users Lucas Desktop 0.05.16. Então ele pegou essa informação, tá? Se eu fechar o arquivo e abrir de novo, ele vai continuar pegando, tá? Então o que ele vai fazer? Vai vir para cá, olha, vai coletar aqui os dados. Nesse caso, ó, então não veio para coleta, tá vendo? Daí ele vai verificar, a pasta existe? Sim, a pasta existe. Então ele vai pular também e já vem aqui direto, ó, pro resto do código. No caso a gente ainda não fez. Beleza, vou fazer o seguinte caso agora, ó. Vou fechar aqui a minha planilha, fechei a planilha, tá? Vou salvar ela, lógico, né? Deixa eu colocar aqui. Lembrando, para salvar arquivo que tem VBA, eu vou colocar ele aqui por enquanto na minha pasta de trabalho, tá? Então vou colocar aqui, ó, aula 0516, né, que é a data da aula, tem que vir aqui, olha, habilitada para macro, tá? E vou salvar, beleza, então tá salvo, fechou, vou fechar essa pastinha aqui também, que é essa daqui, olha, e vou deletar a pasta, ok? Deletei a pasta. Vamos abrir o arquivo de novo. Deixa ele pensar aqui, beleza, tá abrindo já. O que eu vou fazer? Ó, então ele está aqui do mesmo jeito, vou habilitar aqui o conteúdo e tal, né? Aqui não mudou nada. Vou até dar um delete aqui para apagar o texto, vai ficar verdinho ali, ó. Alt F11, porque a gente não colocou nenhum botão lá, e vou rodar isso aqui para você ver ele acontecendo, vou colocar um do lado do outro, ó. Então agora a pasta não existe, tá? Então F8, ó, veio para cá, if, né? Vai verificar se tem dados, beleza. PH, ó, não tem nada, porque eu acabei de abrir o arquivo. Ele vai pegar o get setting, ó lá. Mesmo tendo fechado o arquivo, tá aqui, olha, 0516. Então ele pegou o mesmo caminho anterior. Aí agora, então o pH existe, isso aqui eu já validei, tá funcionando certinho. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou descobrir se a pasta existe, ó. A pasta não existe porque eu apaguei ela. Então ele vai lá para a coleta de dados do mesmo jeito. Também vai falar para a pessoa, olha, precisa lá da informação, seleciona. Aí aqui ele vai pedir para eu selecionar. Vou lá na minha área de trabalho, vou vir aqui, olha, eu vou criar uma pasta nova, por exemplo. Então, pasta, vou colocar aqui, ó, aula 0516 também. 0516, pronto. E vou pedir para ele selecionar essa pasta aqui, ó. Ok. Aí ele vai também fazer, vai colocar, então, o save setting ali dentro e depois vai jogar isso dentro do PH, ó, aula 0516. Agora tá salvo de novo. Aí ele já consegue rodar perfeitamente o que eu pedi para ele rodar aqui. Bacana, né? Então tá funcionando perfeitamente. Agora o que eu quero fazer? Eu quero que ele lá dentro abra um arquivo, né? Então ele tem que abrir um arquivo dentro daquela pasta que ele acabou de descobrir. Para isso eu preciso dessa variável arquivo aqui, tá? Então arquivo vai ser igual a ph e comercial. Para eu colocar dentro, alguma coisa dentro da pasta, eu vou fazer isso aqui, ó, abre aspas, barra invertida, nessa barra aqui invertida, e vou colocar o nome que eu quero que ele salve para o arquivo. No meu caso eu vou usar um nome fixo, tá? Então eu vou escrever assim, ó, base de dados, vai ser o nome do arquivo, ponto xlsx, tá? Que é o padrão, né? O formato de arquivo aí do Excel. Então vai ficar, ó, ph e comercial, base de dados, ponto xlsx, vai fazer ele gerar um arquivo ali dentro. Ou melhor, um caminho de um arquivo ali dentro. Só que tem um problema. Será que esse arquivo existe?
Porque se o arquivo já existe é uma história, se não é outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, if, como que eu descubro se esse arquivo já foi criado? No meu caso ainda não. Então, if dir, mesma coisa que eu fiz lá no outro, ó, dir arquivo, e aqui não precisa daquela outra configuração, ó. No outro eu fiz ph,vb directory, tá? Aqui o arquivo eu posso colocar direto, porque eu estou falando de um arquivo e não de uma pasta, tá? É igual a abre e fecha aspas, then, e vou deixar aqui um and if. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, se você está falando de um arquivo que ele vai ser criado do zero, você trata ele de uma forma. Se você está falando de um arquivo que já existe, você quer atualizar esse arquivo, você vai tratar ele de outra forma. Tá bom? Então, para um arquivo que ainda não existe, que é o nosso primeiro caso, que é o caso ali do vazio, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, que o meu NW, que é a minha nova planilha, vai ser igual, ou melhor, set NW igual, não, então seta essa nova planilha como, né, uma workbooks.add. Então, cria uma nova planilha para mim, tá? E aí o nome, né, dessa minha planilha eu vou definir daqui a pouco. Então isso aqui vai criar uma nova planilha. Aí depois o que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui já um NW, porque agora ela já existe, tá? Ponto save as, salvar como, tá? E aí ele vai pedir para mim o file name, tá? Esse file name vai ser o quê? Arquivo. Por quê? É o caminho que eu determinei lá em cima. Então, assim que ele vai saber que ele tem que salvar essa nova planilha, né, essa NW, dentro daquela pasta com o nome base de dados.xlsx, tá? Então, isso daqui vai te ajudar nesse aspecto. Beleza. Então, assim ele vai fazer o save as. Aí, depois que ele fez isso, galera, você já tem o arquivo pronto, tá? Então, aqui tá ótimo. Agora, como é que faz se o arquivo já existia? Se o arquivo já existia, você faz isso aqui, ó. Else, né, que é o caso contrário, o arquivo já existe, set nw igual a workbooks.open, tá? Deixa eu só escrever certo, né? Workbooks.open, tá? Então, a diferença, no primeiro ele adiciona, no segundo ele abre, tá? E aqui é arquivo, aqui não muda, tá? Então, beleza, então no primeiro eu vou abrir, no primeiro eu vou criar, no segundo eu vou abrir, beleza? Depois disso, galera, então isso aqui vai tratar essa situação para você. Aí agora eu vou definir a planilha. E aqui que vai entrar aqueles sheets que eu falei para você. Ó, como eu vou fazer diferente, ó. Primeiro caso eu falei, with PL dados, direto. Agora esse daqui eu não quero criar um nome lá no VBA e coisa do tipo. Então o que eu vou fazer? Do arquivo novo, né? Então o que eu vou fazer, ó, set ns, que é a nova planilha, né, a nova folha, new sheet ali, é igual a nw.sheets, né? Então uma folha dentro do meu novo arquivo 1, tá? Então 1 é o número da página, tá? Então percebe que eu não estou colocando planilha 1 ou plan 1, não, nada disso, estou colocando 1, que é o index, é o número dela ali dentro. E aqui para mim vai dar certo porque eu sei, como é uma planilha gerada por aqui e tudo mais, eu sei que ela só vai ter uma planilha, mas você tem que tomar esse cuidado, tá? Beleza, então o index dela vai ser 1, tá? E a partir de agora ele já sabe de quem que eu estou falando, tá bom? E vamos ver isso daqui funcionando, galera. Então a gente já testou boa parte do trabalho, eu vou deixar uma pausa. Se você clicar aqui, ó, você já uma pausa. Vou deixar uma pausa aqui para a gente poder ver só esse pedaço funcionando, tá? Então, ó, opa, escrevi errado, escrevi diff aqui, né, em vez de dir, tá? Então ele me avisando aqui, F5, beleza, chegou onde a gente queria, tá? Então, ó, arquivo tá vazio. Ele vai pegar o caminho e vai colocar a base de dados. Então, F8, olha lá, criou. Arquivo, base de dados, não sei o que e tudo mais. Se eu olhar lá, até eu abrir aqui minha pasta, ó, para vocês verem. Deixa eu vir aqui, minimizar tudo aqui. Pronto. Então, essa pastinha aqui, ó. Então, ó, tá vazia, certo? Vamos lá. Deixa eu colocar a pasta aqui de um lado e vou colocar o VBA aqui do outro. Ó. Então, a pasta tá vazia. Então, o que ele vai acontecer, ó? Ele vai perguntar, existe esse arquivo? A resposta é não, tá? Então, não. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar esse NW e vai dizer que é um workbooks.add. Então, ó, ele abriu uma planilha nova. Aqui ele vai fazer, vai salvar esse arquivo, ó, salvou. Aí agora o nome dele já virou base de dados e olha lá, base de dados XLSX, tá? Então é assim que ele cria um arquivo novo aqui para você. E aqui esse arquivo a gente pode configurar do jeito que a gente quiser, tá bom? Então, beleza? Essa parte aqui foi toda certinha aqui pra gente já rodou bonitinho, tá bom? Se você quiser, agora, né, vou rodar ele aqui de novo. Agora o arquivo já existe, certo? Então ele vai verificar, ele descobriu que o arquivo existe, então ele vai vir para cá, ó. Então só abre o arquivo, ó. Abriu o arquivo pra gente, tá? Então,
Lógico, o arquivo ainda não tem nada, porque a gente não mexeu em nada nele, tá bom? Mas já vai ajudar aí nosso trabalho. Percebe que tá funcionando certinho, ó. E não escreveu o texto lá de alerta da atualização. Isso tá certo também. Beleza. Depois que a gente fez isso, galera, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar se naquela minha nova planilha existem dados. Como que eu vou fazer isso? Pela célula A1, tá? Então, eu vou falar para ele assim, olha. Dentro lá da sua NS, tá? Então, dentro... Vou até pegar aqui, ó. With, agora, NS and with, tá? Então agora parei de falar dessa planilha aqui um pouco e vou falar da minha NS, tá? Até facilitar minha vida, antes aqui, ó, vou colocar L vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 3, que é essa célula aqui, ó, tá? Cifrão A, cifrão 3, ponto end, xl down, ponto raw. Assim ele vai descobrir qual que é a última linha preenchida, para ele saber quantos produtos ele tem aqui, tá? Isso aqui vai me ajudar daqui a pouco, tudo bem? Beleza. Aí eu vou vir aqui, olha, nesse carinha aqui, vou até aumentar aqui de novo. Nesse carinha aqui, o que eu quero que ele faça? Primeiro, verifica para mim se a célula A1 está preenchida. Então, if.range, cifrão A, cifrão 1, ponto valor é diferente de empty them, ponto range. O que eu quero fazer? Limpar essa planilha. Cifrão A, cifrão 1, ponto current region, ou seja, seleciona todas as células em volta ali, né, que, como se eu desse, seleciona a A1 e desse um Ctrl T. Ele vai pegar tudo que tem ali em volta, ponto clear contents, tá? Então, com isso, olha lá, limpou bonitinho, fica certinho pra gente, ok? Ótimo. Fez isso, galera, agora eu posso pegar os dados que eu tinha lá na minha planilha de dados e colar aqui. Tá? Então, como que eu faço para fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou lá na minha PL dados.range, cifrão A, cifrão 3, porque cifrão A, cifrão 3, ó, começa aqui e vai até a CL, dois pontos, cifrão, C, cifrão, E comercial L, eu quero que o título vá junto, tá? Ponto valor, né? Ponto copy, desculpa, copy. Aí, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto paste, special, espaço XL, paste, values, tá? Então, para ele colar só os valores ali e você poder ter isso aqui atualizado, beleza? Então, isso daqui, ó, vai colar lá os valores para você. E depois, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele feche esse arquivo aqui para mim. Então, ó, application.display alerts, para ele não ficar mostrando aquelas perguntas, quer salvar o arquivo, coisa do tipo, né? Então, ponto display alerts é igual a false. Aí, NW, o novo workbook.save. Então, salva, né? Para ele salvar esses dados que você acabou de colar lá. Depois, NW.close. Então, fecha ele. E depois você liga de novo os alertas. Application.display. Application.display alerts igual a true. Tá? Então, assim, o que ele fez? Ele foi lá, colou os dados, salvou o arquivo, fechou outro arquivo. Beleza, a pessoa mal vai ver isso aqui vai acontecer, depois vai melhorar mais ainda, tá? Então, beleza, vamos rodar isso aqui no passo a passo de novo, tá? Então, a gente já viu, né, ele rodando aqui uma parte. Então, eu vou colocar aqui, ó, até aqui a gente já sabe que ele roda bonitinho, né? Então, aqui é a parte nova, tá? Então, F5, ele abriu o outro arquivo já, tá? Aí agora é a hora nova aqui. Então ele já descobriu, olha, que o L é a linha 23, tá? Então ele tá certo. 23 aqui, ó, último produto, certo? O que ele vai fazer, ó, vai entrar lá na outra planilha, deixa eu até pegar ela aqui, deixar ela do ladinho. Hoje estou meio perdido com as planilhas aqui, galera, desculpa. Beleza, então ele vai pegar aqui, olha, vai verificar. Tem dados antigos? Não tem, então ele não limpou. E aí ele vai colar lá todos os dados da nossa planilha, tá? Então, copiou, colou. Olha lá, já está tudo ali. Se você quiser deixar até mais bonitinho, você até poderia ter colocado aqui para ele ajustar a largura das colunas, coisas do tipo. Tá? Não vou me preocupar com isso aqui não, tá? Mas, até porque essa planilha aqui, teoricamente, ninguém leria, né? Mas, seria essa ideia. Ó, colou todos os dados aqui, beleza. Agora fechou, vai parar aqui, vai salvar esse arquivo. Ó, salvou, tá até, ó, salvo neste PC. E aí, nw.close, né? E aí ele vai voltar. Beleza, galera, já está funcionando. Então agora, toda vez que você rodar isso daqui, ele vai fazer a atualização para você. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Então, você aprendeu a fazer a exportação dos seus dados, né? Que foi aí o nosso exemplo da aula. Agora, vamos chegar no ouro da aula.
tá? Então, o ouro da aula, galera, é justamente que você possa fazer a programação dessa atividade. Por quê? Eu quero que ele marque ali para mim, olha, eu fiz a atualização agora, eu quero que ele atualize várias vezes, né, de tanto em tanto tempo, tá? E antes de falar sobre isso, não pula esse pedacinho, galera. A gente sabe o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Então, pessoal, estou aproveitando um pedacinho da aula, tá? Para chamar galera para ajudar, né? Então, é importante que todo mundo se movimente. Já tem bastante gente se movimentando, tem empresa, tem ajuda das pessoas físicas, enfim, galera, independente aí de qualquer visão que você tenha com qualquer aspecto, que pouco importa agora, como política, religião e tudo mais, o que a gente precisa fazer é ajudar essa galera que está precisando. O pessoal lá perdeu tudo, perdeu família, perdeu emprego, perdeu suas casas, perdeu suas coisas, perdeu tudo, né? Então a gente precisa sim ajudar essa galera. Eu estou tomando um pouquinho aqui do tempo da aula, tenho feito isso em outras aulas também, justamente para tentar convencer e trazer mais pessoas a ajudar. Uma dica importante com relação a isso, o que é legal, galera, você ajudar, né? Se você puder, se você achar que faz sentido para você, é legal você doar dinheiro, tá? Se você quiser. Por quê? Isso vai ajudar. As pessoas estão precisando. Todo mundo precisa de dinheiro e as pessoas estão precisando de muito dinheiro, tá? Então isso é importante. O que eu vou te deixar como dica com isso? Toma cuidado para onde você está mandando esse dinheiro, tá? Então, não vou aqui indicar nenhum lugar para você, não, mais pesquisa, dá uma pesquisada antes para onde seu dinheiro está indo, isso é importante. A gente sabe que tem muita gente mal intencionada e isso pode se tornar um golpe, tem gente dando golpe nesse tipo de coisa, tá? Então toma cuidado, beleza? Lucas, eu não tenho dinheiro para doar ou eu não me sinto confortável com isso, então faz o seguinte, você pode doar roupa, né? Então o pessoal está precisando muito de roupa lá. Você pode fazer doação de alimentos não perecíveis, você pode fazer doação de água, a galera não tem água lá para beber, né? Você pode fazer doação de brinquedos, né? Porque as crianças lá estão sofrendo, né? E a gente fala, brinquedo não é prioridade, de certa forma é. Porque imagina lá nos abrigos, né, aquele monte de famílias, de crianças e tudo mais, aquele sofrimento todo. Às vezes um brinquedinho para uma criança pode fazer uma diferença absurda na vida daquela pessoa e talvez até daquela família. Então, brinquedos também é uma opção bem legal. Produtos de higiene pessoal, tá? A galera não tem, né? Então, assim, é uma questão fundamental e o pessoal lá não tem. Então, você pode fazer doação de higiene pessoal também, tá? Então, são aí alguns pontos. Se você souber mais, outros pontos que eu não estou falando aqui, que eu esqueci de falar, deixa aqui nos comentários, por favor, né? Isso vai ajudar bastante gente lá, tá bom? Poxa, Lucas, não, eu não tenho o que doar. Então, eu não consigo doar dinheiro, eu não tenho o que doar, né? Eu também estou precisando, né? Eu não tenho como doar. Beleza. Uma outra ideia que você tem para conseguir ajudar, que também vai colaborar muito na maioria das cidades aqui do Brasil, a gente, não só no Brasil, até tem em outros lugares, mas a gente está fazendo arrecadações. Então tem empresas, tem às vezes movimentação da própria prefeitura da cidade, coisa do tipo, de alguns órgãos aí. Vai em algum que você gosta, né, que faz sentido para você, que é perto da sua casa, enfim, e ajuda. Seja voluntário. Dedica ali um pouquinho do seu tempo, vai ajudar o pessoal a separar as doações, vai ajudar o pessoal a bater nas portas das casas para pedir doação, coisa tipo, isso vai ajudar pra caramba e eu tenho certeza que vai fazer bem para você também. Aí você vai falar para mim, Lucas, eu não consigo doar dinheiro, eu não consigo doar nada, eu não consigo fazer isso porque minha agenda é lotada. Então faz o seguinte, faz o que eu estou fazendo, tenta conversar com pessoas, tá? Então tenta conversar com outra pessoa, tá lá no trabalho, poxa, fala com as pessoas sobre isso, ou até se você já está ajudando, conhece ali um grupo social que está ajudando, na sua igreja, no seu grupo religioso, seja lá qual for, no seu grupo de esporte, na academia que você frequenta, escola que você estuda, empresa que você trabalha, bairro que você mora, não importa. Qualquer grupo que esteja ajudando, divulga ele. Né? Ajuda as pessoas a saberem como fazer isso, lembra as pessoas que isso é uma necessidade. Exatamente o que eu estou tentando fazer aqui. Tudo bem, galera? Uma pausa bem rapidinho, justamente para a gente falar de um ponto muito importante que a gente está passando. Ok? Bom, então bora para a gente falar de VBA, para a gente poder concluir a nossa aula com chave de ouro aqui, com conteúdo bem bacana, que é um pouco escasso por aí, galera. Vamos fazer o seguinte. Como que eu faço então agora, né, o VBA entender que ele tem que rodar essa atividade? Primeira coisa, galera, eu quero, né, que ele entenda essa questão de tempo, tá? Então essa questão de tempo para ele é muito importante. Então
Então, para isso, eu vou criar duas variáveis, tá? Vou criar duas variáveis importantes. A primeira variável que eu vou criar é essa aqui, ó, dim t1, que é o primeiro tempo, as date, tá? Então, é uma data. E dim t2 as date também, tá? Então, t1 é o momento que ele executou. E T2 é o momento que ele vai executar a próxima. Então, executou agora, ele vai executar a próxima daqui tanto tempo. Entendeu, né? Então, o que ele vai fazer? Ó, T1, T2. Aí, depois de ele fazer isso, eu vou deixar aqui já pra gente, a gente vai usar daqui a pouco essa, tá? Dim T as date. Então, tem um T aqui com as double, desculpa. Double. As dates. Tem um T aqui, olha, que a gente vai usar ele daqui a pouquinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui, galera, eu vou depois colocar também algumas informações. Por exemplo, ó, minutos para atualização de dados. Percebe que eu estou deixando feião, tá? Não se preocupa com isso. Aqui, na sua planilha, você vai deixar bonito aí, porque você é muito mais criativo e criativa do que eu para fazer isso aqui ficar legal, tá? Vou deixar aqui em azul e vou deixar isso aqui em negrito, ó. E aqui embaixo vou pegar, mesclar aqui também, não tem problema mesclar, eu vou colocar aqui o número 5, tá bom? Vou deixar só maior esse 5 aqui, ó. Número 20, tamanho 20, beleza. Olha lá. Então, aqui eu tô falando em minutos, tá bom? Então, ó, deixa claro isso na sua planilha aí, que a informação tem que ser em minutos, tá? Então, olha lá, 5 minutos, cada 5 minutos eu quero que ele atualize, ou a cada 1 minuto, tá? Então, isso aqui é a regra que eu vou colocar para a pessoa fazer. Então, eu não quero por segundos, eu quero por minutos, tá? Se eu quiser por segundos, dá para você fazer algumas atualizações, algumas modificações no código para que isso funcione. Aqui que eu vou falar para ele, ó, como que eu vou coletar essa informação aqui? Eu vou falar para ele o seguinte, dentro da sua planilha de dados, então antes dele fazer isso aqui, olha, antes dele fazer essa questão de caminho e tudo mais, eu vou pegar aquelas condições dos T's, tá? Então, ó, if.range, cifrão E, cifrão 2, que é onde eu escrevi o número 1 aqui, ó, ponto valor é igual a empty, ou seja, se a pessoa deixou vazia aquela célula, then T é igual a 1, ok? Else, T é igual a ponto range, cifrão E, cifrão 2, ponto valor. And if. O que eu falei para ele? Olha, se essa célula estiver vazia, o T vai ser 1, simbolizando 1 minuto. Se não, o T vai ser justamente o seu E2, né? Então, o valor que a pessoa colocar lá. Se a pessoa colocar 5, ele vai pegar esse 5. Se a pessoa colocar 50, ele vai pegar esse 50. Tudo bem? Assim, a pessoa consegue regular o tempo que ela quer que faça essa atualização, tá? Aí, depois, como é que eu faço o T1, galera? T1 é igual a now, agora. Né? Então, quando ele chegar nessa linha, ele vai salvar essa informação. Ó, T1 é now, é agora. E o T2, né? T2, tá? Vai ser igual, e olha o truque aqui, ó, now, ou até melhor, não, pode até ser now mesmo, não faz grande diferença, eu ia falar T1 aqui, ó, mas dá na mesma, tá? Se você tiver espaço entre as linhas, às vezes é mais seguro você usar aqui o T1, para ficar certinho, depois se estiver fazendo um cronômetro, né? Agora, no meu caso, como eu preciso dessa precisão tão grande, eu poderia usar um now ali também, porque qualquer ideia, vai passar um tempo entre uma linha e outra. Só que aqui as linhas estão vizinhas, então vai ser nanosegundos, milissegundos aí, eu não vou sentir isso, tá? Mas T1 ou now aqui vai dar na mesma, porque os dois são a mesma coisa. Então, ó, T2 é igual a esse momento inicial, né, esse T1, mais, né, um time value. E o que é esse time value, galera? Aqui você pode colocar um texto, ok? Que indique para você quanto tempo você quer que ele pule, tá bom? Eu salvei esse T, mas a gente ainda não vai usar ele. Vou colocar ele depois. Vou fazer assim, ó, 00, 2.01, 2.00. 1 minuto. Isso aqui é 1 minuto, tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? T2 vai ser o T1 mais 1 minuto, ok? Aí, o que ele vai fazer, ó? Eu vou escrever lá naquela célula qual que é o momento de atualização. Vou fazer assim, ó. Ponto range, cifrão A, cifrão 2, ponto valor vai ser igual a atualizado em 2 pontos, espaço. Aqui eu vou colocar e comercial, format, T1, né, que é o momento que ele fez a atualização. Qual que é o formato que eu quero? Quero esse formato aqui, ó. Vou colocar espaço, dd, dia, barra, meses. Fecha espaço, espaço, hífen, espaço, então vai colocar a data
e vai colocar a hora. HH, tá? Então, hora e minuto. Ah, não tem problema que o MM aqui ele não vai confundir, tá? Beleza, fechou. Então, isso aqui ele vai colocar. Foi atualizado em, né? Ou atualizado em tal hora, tal dia. Aí, eu vou colocar um pouquinho mais de texto, ó. Então, eu vou abrir aqui para ficar mais fácil de ler, né? Vou colocar um pouquinho mais de texto aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Espaço e comercial, aspas, para colocar mais texto. E aqui eu vou colocar espaço, né? Porque para não ficar colado com esse formato aqui. Barra, espaço. Próxima atualização em dois pontos, espaço, fechei aspas. Agora eu vou colocar o T2. E comercial, format, igualzinho eu fiz o outro, ó. Abre parênteses, T2 agora, vírgula, mesmo formato. DD barra MM, aí tracinho HH, dois pontos MM. Fecha aspas, fecha parênteses. Então o que ele vai fazer com isso? Ele vai escrever ali esses dois momentos pra gente. E eu vou rodar desse jeito só para você ver acontecendo, ó. Então F5, olha lá, abriu, mudou, atualizado em tal momento. Próxima atualização em 16/5, às 8h52, que eu estou gravando aqui. Dia 16/5, às 8h53. Ele vai atualizar de novo, que seria aquele mais um minuto que a gente falou. Só vou atualizar aqui, ó, para ficar certinho a caixa, né? Que ele tá a caixa alta aqui. Eu digitei tudo maiúsculo, olha. Vou só trocar para isso, tá? Mas o resto tá tudo certinho. Então, ó, próxima atualização. Opa! Em, né, agora fica legal. Então, rodando desse jeito, ó, percebe que dá uma piscada, a gente vai resolver isso depois, ó. Mas, ó, atualizado em 16/5, às 8h53, próxima atualização em 16/5, às 8h54, tá? Então, assim fica claro para quem olhar aqui a minha planilha, se ela foi atualizada e quando ela foi atualizada. E se por acaso der aquele bug dele não achar, a pessoa não indicar, ele vai aparecer, os dados não estão sendo atualizados. Conforme a gente colocou antes, vai ficar amarelo e vermelho ali para chamar atenção. Então fica bem legal, tá? Beleza. Agora, como que eu faço realmente para ele pegar esse T1 e T2 e fazer esse agendamento? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir no final do seu código, tá? Então, no final aqui do seu código. E aqui você vai colocar o seguinte, ó. Application ponto on time, né, que é a nossa menina dos olhos aqui dessa aula, tá? Então application.on time, e aqui você pode fazer o seguinte, ó, earth time, né? O que é isso? Aqui você vai colocar o horário que você quer que isso aconteça. E nosso horário é T2, né? Que a gente definiu lá em cima, tudo bem? Então vai salvar em T2. Por que eu defini no começo do código, galera? Porque às vezes o seu código é lento, né? Às vezes fazer isso aqui tudo, nosso código é bem rapidinho, mas às vezes o seu código é lento, tem muita coisa para fazer. E aí se eu colocar para ele coletar depois, esse tempo que ele levou para fazer o código não vai funcionar. Por isso que eu defini esse T2 logo no começo, senão vai dar uma diferença de tempo e não vai bater. Aí a pessoa vai olhar, tá aqui registrado que vai fazer a atualização, sei lá, às 9 horas, deu 9h02 e ele ainda não fez. Aí a pessoa vai achar que não está funcionando, mas não, é só por conta de um delay. Tá? Então, dessa forma, esse delay não existe, tudo bem? Então, ó, application on time T2, né? Então, esse é o momento que eu quero que ele aconteça. Aí, procedure, né? O que eu quero que ele faça? Vai fazer isso aqui, ó, abre aspas e coloca o nome do que você quer que ele chame. No meu caso, é o próprio export. Então, eu vou colocar aqui export, tá? Então, o que ele vai fazer? Isso daqui, ele vai continuar. Então, toda vez que ele terminar, ele vai agendar o próximo. Toda vez que ele terminar, ele vai agendar o próximo. Então, isso aqui fica bem bacana pra gente, tá? Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Vamos rodar desse jeito e você vai ver ele acontecendo, ó. Fez, né? Aí, ele colocou, ó. Então, foi atualizado às 8h55, a próxima às 8h56. Se eu olhar aqui, ó, agora são 8h56. Deixa ele aqui, ele vai daqui a pouquinho atualizar de novo, tá? Justamente por conta da nossa do atraso tem a diferença de segundos ali, tá? Então o que ele vai esperar vai ser o mesmo momento em segundos ali da 18h56, tá? Então só por conta disso, deixa ele ajustar aqui bonitinho, vamos aguardá-lo. Aquele momento de tensão, né, do tipo, será que ele vai atualizar mesmo, né? Será que eu não escrevi nada de errado ali no meu código? Eu estou monitorando o tempo aqui, ainda são 18h56, tá? Então olha lá, 18h56 ainda.
Vamos aguardá-lo, vamos aguardá-lo. Olha lá, atualizou. 16 do 5, 18h56, a próxima vai ser 18h57. Olha que legal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou continuar aqui a programação, você vai ver que daqui a pouco ele vai atualizar de novo, só que agora eu vou colocar para ele fazer isso a cada 20 minutos, tá? Só que como que eu faço esse 20, né? Inclusive ele está atualizando esse aleatório enter aqui, mas não tem problema. Como que eu faço esse 20, né? E parar lá dentro. Esse é o nosso próximo passo, tá? Você vai ver que daqui a pouco ele vai dar uma piscada aqui, porque bateu lá às 8h57, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora, galera? Vou fazer o seguinte, né? Nesse caso aqui, eu preciso agora transformar esse t numa diferença de tempo, tá? Então eu preciso colocar esse t aqui dentro, tá? Que eu escrevi 1 minuto aqui, ele vai continuar fazendo 1 minuto enquanto eu não mudar isso. Inclusive, eu já vou deixar aqui, ó, 20 por enquanto, por caso dele atualizar antes de eu terminar de fazer aqui, tá bom? Provavelmente vai acontecer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais 2 variáveis, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, atualizou, né? Beleza. Agora a próxima, ó lá, 18h08, né? E 57 até vai às 9h17, porque eu agora coloquei 20 minutos aqui dentro. Entendeu? Beleza. Como que eu faço ele criar isso de forma automática? Primeiro, existe a possibilidade da pessoa colocar horas. Tipo, eu quero que atualize a cada 2 horas. Então a pessoa vai escrever lá 120 minutos, por exemplo. Porque eu pedi para ela escrever em minutos. Então eu vou fazer, ó, dim h de horas, as double. E dim, né, aqui m de minutos, as double também, porque são 2 números. Aí como que eu faço para converter isso? Ó? Eu vou falar para o seguinte, ó, h vai ser igual, h vai ser igual a quê? Ao int, né, porque eu quero que ele pegue só a parte inteira do quê? Do meu t dividido por 60. Olha lá. Então, o que ele vai fazer dessa forma? Tá? Ele vai pegar justamente o volume de horas que eu tenho. No caso, como eu estou lá com 20, vai dar 0. Esse HI tá tudo bem. E o M, como que eu faço para ele pegar o resto? Né? O resto é isso aqui, ó. T, que é o meu tempo, mod 60. Né? Então, é justamente isso aqui, galera. Esse mod é para pegar o resto de uma divisão. Então ele já está entendendo aqui, vai dividir t por 60 e vai pegar o resto. No caso ali, ele vai pegar 20 e tentar dividir por 60, não dá. Então esses 20 vão virar minutos. Entendeu a ideia? E aí eu vou pegar essa informação aqui dentro. Ó. Como que eu faço isso? Vou fechar aspas aqui, espaço é comercial. Vou pegar isso daqui, ó. Esse 20, eu vou trocar ele, tá? Então até, deixa eu fazer aqui, melhor. Aspas fica aqui, na verdade. Esse 00 vai sair daqui, ó. Então ficou... hora, vai vir aqui, 2 pontos, aqui vai vir minuto, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, aspas, minuto, tá aqui no meio, segundos aqui no final, segundo vai ser sempre 00. Aqui eu vou colocar aqui, ó, a format, porque precisa estar no formato certo, tá? Então, format, h, que é o hora, vírgula, qual que é o formato? 00, 2 casas ali, tá? Então, vai pegar o formato da hora em 2 casas, e comercial, 2 pontos. Então, vai ficar 00, 2 pontos. Aí aqui, e comercial, o que eu vou colocar aqui? Ó, format, m, que é o meu minuto, 2 pontos, melhor, vírgula, aspas, 00, que é o formato que eu quero. E comercial, 2 pontos, 00. Então, o que ele vai fazer? Vai colocar 0 horas, 20 minutos, 0 segundos. É isso que ele vai fazer aqui. E a partir de agora, o seu T tá bonitinho. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou rodar ele aqui, eu vou forçar ele para rodar, ó, perceba que ele funcionou certinho. Agora são 9 horas da manhã, atualizou às 9 e vai atualizar às 9h20. Legal, né? Se a pessoa mudar aqui agora, vou colocar 5 minutos. Vou vir para cá, vou rodar, ó. Olha lá, atualizou às 9, vai atualizar às 9h05. Então agora a pessoa pode controlar a frequência que ela quer essa atualização, tá? Então isso já ficou bem legal. Só que tem mais um ponto, a gente vai fazer mais 2 situações aqui. Outra situação que eu quero que ele faça, eu quero que ele repita isso também de forma manual, para a pessoa poder, ela ir lá e falar, olha, eu quero que você atualize agora, porque, sei lá, coloquei um dado muito importante e meu colega precisa receber essa informação, por exemplo. Então eu quero que ele execute agora. Faz isso aqui, ó, vem aqui no inserir, pega uma imagem que você goste, eu gosto dessa daqui, olha, retângulo com canto arredondado, desenha ela aqui, vamos botar ela aqui, ó, vai ficar bonitinho, vou jogar ela aqui embaixo, vou colocar aqui o azul que eu gosto de usar, vamos colocar aqui sem fundo, vou até colocar aqui um bezel para ficar legal, redondo, eu gosto desse. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever atualizar dados, né? E aí
Vou pegar isso aqui, ó. Vamos colocar centralizado. Posso colocar em negrito se eu quiser, mas não vou pôr não. Vou colocar aqui assim. Nem isso. Não, ficou feio. Beleza, então atualizar dados. Eu vou deixar aqui um tamanho maior. Aqui, talvez um 20. Beleza, ficou grandão. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Vou vir em forma de formato, tamanho, nessa setinha aqui de propriedades, não mover ou dimensionar, para não ficar deformando aí na sua planilha. Depois, clica nele, clica com direito, atribuir macro. Vou pegar qual macro? Export. Aí vou atribuir nesse botão. Então agora toda vez que a pessoa clicar aqui, ó, beleza, atualizando 9.2, atualizar 9.7. Se eu colocar aqui 50 minutos, olha lá, 9.2, 9.52 vai ser a próxima, né? Bacana, ótimo. Agora, um outro ponto não vai ficar chato toda hora que a pessoa, sei lá, fica piscando desse jeito? Isso fica ruim, mesmo que seja rápido, é incomodar. Como que eu tiro isso? Vem aqui, ó, nosso código, você vai fazer a seguinte estratégia. Vou colocar aqui, ó, application, ponto, screen updating, igual a false. Se você quiser deixar mais rápido, você pode fazer isso aqui também, ó, application, ponto, calculation, igual a false, tá? Igual a manual, desculpa. Manual, né? Então, XL calculation manual, tá? Beleza, o que ele está fazendo aqui? Está desligando a atualização de tela e está desligando aqui a atualização automática de fórmulas, tá? Detalhe, alerta com relação a isso daqui. Por isso que eu deixo no final, para colocar no final. Primeiro, testa, garante que o seu código não tem nenhum bug. Porque se tiver bug e ele sair daqui sem ligar isso aqui de volta, você vai ter problemas, tá? Então toma cuidado com isso. Aqui eu ainda vou fazer mais um caso, olha. On error go to fim, tá? On error go to fim. Isso aqui é uma segurança por conta desse caso aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Application, ponto, ou melhor, desculpa, fim, dois pontos, application, ponto, screen updating igual a true, application, ponto, então lá, screen updating, agora eu vou colocar o calculation, vai virar igual automatic, tá? Então isso aqui vai fazer com que, mesmo que ele dê algum bug, eu já testei o código inteiro, ok? Mas mesmo que ainda assim dê algum bug, ele ligue de volta isso, tá? E aqui embaixo eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, porque ele vai chegar aqui desligado, né? Então, on error, go to fim, aqui eu não preciso desligar, porque ele já vai chegar aqui desligado, tá? Vou usar mesmo o nome de etiqueta, não tem problema. E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, exit sub, porque eu só quero que ele ligue caso dê errado, tá? Então, fim, dois pontos igual, dois pontos só, né? E aqui a mesma coisa que eu fiz lá em cima, application, poderia até copiar, screen update igual a true, true, e application, ponto, calculation, vai ser igual a automatic. Beleza, galera, com isso daqui salvamos. Agora o código ficou bonitão, ficou bem legal, ficou agendável, digamos assim, né? E ainda vai rodar aí sempre que você precisar. Cerejinha do bolo, faz isso aqui, ó. Vem aqui, como eu estou exportando dados, você pode vir aqui, ó, na pasta de trabalho, vem aqui na workbook, vem aqui, ó, before close, tá? Before close, porque não está exportando dado para algum lugar. Imagina que a pessoa ela esqueceu de exportar e não deu tempo de atualizar e ela não mandou os dados, porque tem isso, né? A pessoa atualizou, ela colocou lá 20 minutos, não deu ainda os 20 minutos, ela trabalhou, colocou todas as atualizações dela e na hora de salvar ela não fez, olha lá, acabou de atualizar, não fez a atualização automática. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou colocar aqui para que ele não faça isso, tá? Então nesse caso eu vou fazer isso aqui, ó, call md export ponto export, tá? Então antes de você antes de você sair, de você fechar a planilha, ele vai também fazer esse export aqui para garantir que ele complete esse ciclo. Então, lógico, no meu caso aqui é uma exportação de dados. Então, garanta que seu agendamento ele está rodando em todos os mecanismos que você precisa. No meu caso aqui, ele está fazendo agendamento, ele está fazendo quando fecha e a pessoa ainda pode fazer isso manualmente, tá bom? Então, tenho 3 gatilhos aqui para o mesmo código que fica bem legal, bem interessante para você.
Se eu quiser, eu posso vir aqui, olha, abrir o meu arquivo base de dados. Você vai ver que ele vai abrir aqui pra gente, olha lá, atualizadinho pra gente. Tá bom, galera? Bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É uma aula um pouco diferente, com um conteúdo um pouco diferente. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Conteúdo um pouco diferente, justamente para trazer um conteúdo, completar aí para vocês uma coisa que eu vejo que a galera normalmente tem pedido. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.